Olá, sejam bem-vindos ao podcast On Air, o podcast da ResMed que desvenda o mundo do sono com quem entende. Eu sou a Sofia Furlan, sou líder de inovação clínica na ResMed. Eu sou Vinícius Pafumi, gerente de geração de demanda do Brasil, e hoje estamos com o nosso ilustríssimo convidado, Dr. George do Lago Pinheiro, que é otorrino com área de atuação em medicina do sono, médico assistente do laboratório de sono do INCOR, coordenador da especialização em medicina do sono do INCOR e doutor em ciências da saúde pelo programa de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Bem-vindo, é uma grande satisfação para a ResMed ter você aqui nesse primeiro podcast. Estamos muito felizes que o senhor aceite para participar. Eu que fico honrado, né, gente, estar com vocês, estar com a ResMed nesse novo projeto, um projeto que eu já desejo muito sucesso, né? Obrigada. Vamos começar então, o tema que a gente vai discutir hoje, vamos falar do diagnóstico da apneia do sono, um tema que é muito falado, mas que incansavelmente a gente tem que trazer sempre esse tema à luz, né? Um país com 25 milhões de pessoas com apneia moderada a grave, com tantos habitantes e com um diagnóstico ainda tão reduzido, como é que a gente faz para abordar o paradoxo, principalmente que a polissonografia tipo 1 é o padrão ouro, que esse é o exame mais indicado, e como é que a gente muda com esse tanto de pacientes que precisam ser diagnosticados e talvez até primeiramente conscientizados? Eu amo esse tema porque eu acho que tem muitas camadas. Então, a primeira camada é falar sobre sono. Então, a gente sabe que, por exemplo, muitos profissionais ainda têm pouco ou um acesso muito restrito a esse assunto sono na prática clínica. Então, a gente tem essa barreira a vencer. E também o próprio público hoje está recebendo isso nas mídias sociais, nas redes, informação sobre sono, e ele já chega na consulta, né? Olha, o meu sono, será que não tem alguma coisa a ver sobre isso? E uma terceira barreira é que durante anos e anos da nossa formação, né, na área do sono especificamente, nós fomos apresentados a polissonografia tipo 1 como método único e possível para a realização do diagnóstico do distúrbio do sono. E realmente é um método completo. A gente não está negando essa verdade, que é uma verdade realmente que não tem como contestar. Mas a grande questão é o seguinte: um método que não está disponível em todas as cidades. Esse é um ponto importante. Um método que às vezes é difícil para determinados grupos de pacientes se disponibilizarem aí. Porque se eu moro numa cidade e eu preciso viajar 2 horas para fazer um exame, isso já é um fator limitante. Se na minha cidade não tem. E outra coisa, quando nós falamos de apneia obstrutiva do sono, especificamente dessa doença, será que nós precisamos de todos os canais exclusivamente? Qual é a realidade, por exemplo, do Brasil e a realidade de outros países? Porque, por exemplo, em países em que o tratamento ele é financiado para o governo e não tanto o diagnóstico, eles optam por um método mais simplificado, pensando em resolver isso. Então, eu acho que há muitos fatores influenciando nessa decisão. Fatores que são propriamente ditos com relação à fisiopatologia da doença apneia do sono, mas também tem questões pessoais do quanto que eu tenho a experiência em utilizar um outro método, porque na hora de decidir, o médico ele tem realmente essa insegurança. Eu estou propriamente dominando esse novo método? Então, durante a minha formação em medicina do sono, e que já tem mais de 10 anos que isso aconteceu, eu já fui apresentado aos métodos domiciliares como um método tipo 3 desde a primeira semana. Então, para mim, isso é uma jornada muito natural. E para pensar nesses 25 milhões de pessoas que têm apneia do sono moderada grave, e com fatores de risco, né, para doenças cardiovasculares e que estão aí com doenças metabólicas, e agora a gente já teve aí a revisão sistemática falando do impacto na mortalidade, né, e que para todas as causas de morte reduz 37%, e para a questão da apneia do sono 55% se a gente tratar. Então, mais do que nunca, nós precisamos pensar em métodos que sejam acessíveis e que sejam suficientes. Às vezes a gente quer o perfeito, mas o suficiente, ele já resolve uma demanda social. Você traz um ponto muito interessante, né? Não só o sono é uma barreira para o paciente, mas também para o profissional de saúde, né? Na sua formação você foi apresentado o diagnóstico simplificado, mas em vários locais os profissionais eles se formam, eles não conhecem esse diagnóstico, ele acaba mudando para
uma área que não oferece o tipo 1, por exemplo, e ele não conhece a possibilidade de implementar o diagnóstico simplificado, né? E aí cria-se uma barreira para o diagnóstico, acesso limitado da população. A gente, quando pega a avaliação, 70% a 80% da população ela depende exclusivamente do SUS. E a fila de espera para fazer um diagnóstico de sono é grande, né? Você pega vários estados que tem 6 mil, 7 mil pessoas. O paciente vai esperar 8 anos, 5 anos, 6 anos para fazer um diagnóstico. Então, o diagnóstico simplificado pode diminuir um pouco essa barreira, né? Mas a ideia é como é que a gente desmistifica isso, né? Como é que a gente massifica, amplia esse diagnóstico, então, né? Com o diagnóstico simplificado. É perfeito. Então, eu acho que o grande passo é o profissional também se abrir para essa possibilidade, né? Então, a gente sabe, a RedMed tem esse papel de promover oficinas, de promover encontros, né? Então, deixa eu conhecer o que está sendo oferecido e experimentar. Eu acho, por que não, né? Eu pegar um equipamento e eu utilizar se eu tenho dúvida. Eu faço isso. Então, eu preciso entender como esse equipamento ele vai funcionar. E outra coisa muito importante é porque quando a gente fala de apneia do sono, nós ainda não temos o domínio total de conhecimento dessa doença. Essa doença ela está sendo cada vez mais conhecida. E hoje nós estamos vendo um valor muito grande na hipóxia intermitente. Não que os outros fenômenos, como a fragmentação do sono, não tenham um papel, tem um papel muito importante. Mas quando a gente fala de desfechos clínicos, a hipóxia intermitente, a carga hipóxica são dados super importantes. Então, quando eu tenho um método que me estabelece isso e que eu consigo enxergar esses fenômenos e também, na hora que eu recebo o laudo, se eu tenho todas essas informações disponíveis, será que isso não me atende? E pensando que nós temos uma doença multifatorial, né? Então ela vai também se apresentar de forma diferente. Eu acho que o grande problema é quando nós queremos ter uma fórmula única para todas as situações. Perfeito, esse é o desafio. Infelizmente, isso em qualquer área da saúde não tem como acontecer. Porque, por exemplo, no CPAP seria muito fácil, né, para um fisioterapeuta se sempre ele colocasse os mesmos parâmetros, se sempre ele fizesse a mesma abordagem. As pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes. Então, a apneia do sono é dessa forma. Então, quando eu tenho um paciente na minha frente, uma história clínica bem feita já vai me direcionar se esse paciente ele tem um perfil de uma possível dessaturação, se esse paciente ele já pensa mais a favor de outra forma de apresentação. Então, com isso, a gente tem uma chance reduzida de errar na hora da escolha do método, né? Então, eu acho que nós temos aí participação de ambos os lados. A indústria está tentando chegar mais próximo do profissional para oferecer outras formas de diagnosticar além do laboratório e o médico ele precisa estar sensível a esse novo direcionamento do que é a apneia do sono. Aqui a gente está num ponto já que o médico ele vai ter consciência já que provavelmente esse paciente ele tem um alto risco ou não, mas ele precisaria de um exame de sono. Só que eu acho que a gente ainda está até um passo atrás. A gente tem uma população gigantesca que muitas vezes só o especialista ele não dá conta de identificar, né? Então o papel vem até do não especialista em sono. Então os outros médicos, seja neuro, cardio, pneumo, todas as variações que o paciente está sentado na frente dele e muitas vezes pelo desconhecimento ainda dos principais fatores, ou que muitas vezes isso pode atrapalhar até nas condutas dele ali para resolver o paciente, esse paciente passa despercebido. Então, o ponto da gente trabalhar a conscientização é de duas vias, né? Então, é no paciente e é no profissional de saúde como um todo, não só o médico, porque é o paciente que ele vai no psicólogo, a depressão dele pode ser algum distúrbio de sono. O paciente que vai no nutricionista, até a microbiota intestinal dele pode estar alterada, a grelina, a leptina, por conta do sono. Então, todos os profissionais de saúde, a gente precisa de uma movimentação para essa conscientização e aí sim, o conhecimento do diagnóstico simplificado e mais importante que isso, eu acho, quando indicar o simplificado. Perfeito. Primeiro que o conhecimento do sono ele não é de domínio do especialista. Nós precisamos quebrar esse paradigma, porque a avaliação do sono ela deve fazer parte de todo profissional da área da saúde. Talvez com perguntas muito simples, você não precisa estabelecer uma anamnese específica, porque o paciente chegou com outras demandas, mas se você perguntar se ele ronca, se ele acorda cansado, e se ele, por exemplo,
está despertando no meio da noite, ou tem dificuldade para iniciar o sono, você já tem aí informações que podem, poxa, deixa aqui investigar melhor isso, né? Deixa eu pensar melhor sobre essa condição. Então, quando a gente pensa aí nesse cenário todo de profissionais e de diagnóstico, né, nós precisamos nos apropriar dessa realidade, né? Então, nós precisamos conduzir esse paciente para esse caminho que é entender o diagnóstico como uma necessidade. Então, o diagnóstico do distúrbio do sono, e principalmente da apneia do sono, num cenário como o nosso brasileiro, ele não é, infelizmente, uma opção. Ele é realmente uma necessidade real, porque nós estamos tratando as consequências todos os dias, né? Então, os pacientes hipertensos estão nos nossos consultórios, os pacientes com hipertensão refratária, tudo isso, né? Então, os problemas de saúde mental estão batendo a porta. Então, nós precisamos nos atentar para isso e tirar esse conceito de que você precisa passar por um médico do sono. O médico do sono, ele é uma figura muito importante, nós não estamos tirando o papel dele, né? Eu vou tirar algo que eu faço com muita alegria, muito prazer. Não, não é isso. Mas o médico do sono, assim como um clínico, ele trata uma asma e ele vai encaminhar para o pneu nos casos difíceis, então esse fluxo ele precisa se estabelecer, né? Então, eu tive uma oportunidade, até a convite da própria ResMed, de falar sobre a apneia do sono para profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas da atenção básica, e foi um projeto que fez uma diferença enorme dentro daquela cidade, porque realmente, como eu tenho 15 a 16 anos de formado de medicina, eu não tive nada sobre a apneia. Gerações e gerações me antecederam trazendo isso. Aí nós temos esse cenário do diagnóstico. São tantas camadas, como eu falei anteriormente, e muitas camadas vêm pela educação, vêm por tudo isso. Então, a empresa está fazendo o seu papel de trazer novas tecnologias, de trazer novos métodos para pensar nessa possibilidade do diagnóstico e, consequentemente, tratar. Quando a gente tem dados dos Estados Unidos que 80% dos suspeitos não chegam ao diagnóstico, isso assusta. É verdade. E a gente sabe que tem essa preocupação em levar, porque o tratamento ele só é determinado após um diagnóstico. Com certeza. A gente foi olhar os dados, né? E quando a gente enxerga, tem poucos especialistas no Brasil, né? Então tem regiões que não tem um especialista atuando, tem poucos laboratórios tipo 1, e quando a gente fez um estudo, né, os dados eles trazem indicadores importantes, a ResMed pegou, baseado na nuvem, os dados de exames simplificados que tem com o algoritmo, com o equipamento da ResMed ao longo dos últimos 10 anos, a gente entendeu que foram realizados aproximadamente 250 mil exames no Brasil. 50% desses exames estavam concentrados no estado de São Paulo. E grande porcentagem estava concentrada em mais 4 estados, né? Principalmente estados do Sul e do Sudeste. Então a gente vê e alguns do Nordeste, como Ceará e Pernambuco, indo muito bem no diagnóstico também, através da análise que a gente tem do diagnóstico simplificado. Mas a gente vê grandes regiões do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, que além da ausência do especialista, ou de muitos especialistas, também tem feito pouco diagnóstico, né? Então isso preocupa, né? Porque eu tenho a pessoa, eu tenho a doença, mas eu não estou identificando essa doença precocemente, né? E eu acabo tendo todas as consequências que você trouxe, as cardiopatias e várias outras comorbidades aí que vêm como consequência de uma apneia do sono ou uma outra doença do sono, né? O que me preocupa é uma solução igual para um país desigual. Perfeito. Então, uma mesma solução para quem vive realidades completamente diferentes não é uma solução, é um problema. Então, nós temos aí um método que, tudo bem, ele nos dá múltiplas informações, e isso, mais uma vez eu digo, não é que nós estamos tirando o mérito de um método em função de outro. Nós estamos falando de indicação. Será que nós podemos extrapolar um pouco essas barreiras, entender demandas sociais? Porque a ciência ela precisa também trazer respostas. Porque não adianta nós fazermos ciência se isso não chega para a população. Isso precisa modificar realidades. Então, quando eu falo do método que chamavam de alternativo, mas na verdade a gente chama simplificado, dá até uma ideia de que é algo que não me dá todas as informações. O simplificado é o suficiente, é diferente. Então o simplificado não é que ele não tenha
informações que não vão me ajudar ao diagnóstico, mas o principal método pode trazer todas as informações, mas para a apneia do sono eu preciso das informações suficientes e quando eu faço uma avaliação clínica adequada e uma indicação adequada, esse método ele vai me trazer aquilo que eu preciso para conduzir esse paciente. Perfeito. Jorge, a gente trabalha muito e está evoluindo muito ao longo dos anos e você também faz parte disso. Temos no Brasil já há alguns anos a Semana Nacional do Sono, temos o Dia Mundial do Sono, com todo o objetivo de conscientizar a população e a gente consegue arrastar muito profissional de saúde para se interessar por essa área, né? Mas a gente sempre traz aquele perfil que chama atenção, o perfil clássico de apneia, quando as pessoas não são especialistas. Mas como é que a gente pode trabalhar também para não deixar o perfil um pouco mais atípico, as manifestações que são diferenciadas, por exemplo, num perfil de mulher, passarem despercebidas e ficar subdiagnosticado também? Eu acho que esse é um ponto importante de se falar, porque antigamente a gente achava que quem tinha apneia do sono era sempre a pessoa com obesidade, a pessoa que tinha as alterações anatômicas. Hoje eu costumo dizer que quem vê cara não vê apneia, porque às vezes nós temos pessoas que vêm com sinais atípicos. E é importante a gente pensar, porque o paciente ele não vai te trazer isso referindo que tem relação com o sono. Ele vai te trazer a queixa. Cabe a nós, profissionais de saúde, médicos que estão ali na linha de frente do diagnóstico, questionar, porque às vezes aquele paciente, aquele indivíduo vai se queixar de noctúria, que ele vai muitas vezes ao banheiro. E quando nós falamos especificamente da população feminina, nós sabemos que nós podemos ter apresentações não tão claras dessa doença apneia do sono. Hoje a gente sabe dessa condição chamada comísia, que é a comorbidade de apneia do sono com insônia. Às vezes essa paciente ela vai chegar ao seu consultório falando que tem dificuldade de manter o sono. E ela não vai se apresentar, às vezes, referindo um ronco intenso, porque por vezes o ronco, por vezes não, sempre, ele é uma queixa de quem dorme, né? E se esse marido, ele dorme e nem percebe isso, esse companheiro ou a pessoa que dorme com ela. Então, é importante a gente pensar que basta estar vivo para a gente ter risco de apneia. Então, se a gente fala sobre não estar dormindo bem, a apneia deve ser investigada e nós precisamos quebrar esses estigmas. Nós temos aí os conceitos dos fenótipos, isso é importante para a gente não deixar passar a informação, mas nós sempre focamos no fenótipo do paciente com obesidade, mas nós precisamos entender que tem outros fenótipos, por exemplo, pessoas que têm despertares, pessoas que têm desaturações também, mas que não vão apresentar esses sinais muito claros, né? E na hora de selecionar o método, isso vai fazer diferença, estudar e entender como essa pessoa se apresenta. Conversávamos ontem, né? Existem alguns extremos de idade que também nem sempre vê a oportunidade ou a necessidade do tratamento, né? Então, quando a gente fala dos grupos pediátricos ali em características muito particulares, ou principalmente os idosos, quando a gente vai abordá-los, e o idoso fala, mas eu estou numa fase tão avançada, eu vou começar, depois de tal idade, dormir com CPAP, usar um aparelho intraoral, vou ter que fazer um tratamento mesmo. Então, o que isso vai mudar na minha vida agora, né? Então, para entender a questão da sobrevida, né, do impacto da qualidade de vida, mesmo em grupos tão extremos, né? Perfeito. Já tem algumas literaturas falando desses extremos idosos, né? Que são pessoas que hoje, com a mudança na expectativa de vida, então hoje tem famílias que têm pessoas com muita tranquilidade, com 90, 95 anos, até mais, com bastante frequência. Uma realidade que talvez 20 anos atrás não era algo tão frequente assim. E o que se percebe, né? A dúvida, eu vou tratar? Mas a gente precisa entender que, embora as consequências cardiovasculares e metabólicas sejam um alvo muito importante do tratamento, mas a qualidade de vida é o que nos direciona. Porque se uma pessoa tem 85 anos, tem apneia do sono, é o momento dela viver com a melhor qualidade possível. Então, por vezes, esse indivíduo ele está lá dormindo, tendo bastante desaturação e, às vezes, está lá controlando todos os fenômenos, as comorbidades que ele apresenta. Mas, às vezes, aquela hipertensão tem 3 remédios para tratar. Quando, na verdade, a apneia do sono pode reduzir o uso da polifarmácia, né? Então, eu tenho colegas médicos e pacientes que já sempre falaram, olha,
Quando eu investiguei a apneia, esse paciente que estava lá com 3 medicações reduziu para uma. O quanto que isso impacta na qualidade de vida do idoso, que às vezes ele usa medicamento para hipertensão, medicamento para diabetes e outras comorbidades, né? Então, além do risco cardiovascular, que ele é reduzido, mas também tem a qualidade de vida, porque não é porque é idoso que ele não possa viajar, que ele não possa aproveitar a companhia dos amigos, da família. Este é o momento para ele. Então, qualidade de vida também não é uma opção, né? É um direito. Exato. E aí tratar o distúrbio do sono favorece isso. Perfeito. E muitas vezes a gente tem que conscientizar a família disso, né? Porque dependendo do quanto esse paciente é idoso, talvez ele precise de ajuda para colocar uma máscara, para ligar o aparelho, e isso é crucial para a mudança da qualidade de vida ali dele, independente de quantos anos mais ele tenha, né? Um outro ponto que eu acho muito importante, que eu ainda acho que nós deixamos muito a desejar, quando o seu paciente foi diagnosticado, quando ele volta para você com o exame, e o médico vê que esse paciente ele tem uma indicação de CPAP, e aí a maioria das vezes olha só, procura a pessoa tal que ela vai te explicar. E o quanto que, mesmo como fisioterapeuta do sono, eu via muito isso, a importância para o paciente de ouvir do médico o que é o CPAP, o que ele vai precisar se dedicar a fazer antes de chegar a procurar o fisioterapeuta do sono. Se a gente vê em estudos, a hora que você prescreve o tratamento para o seu paciente, o CPAP, você tem uma perda já de 25% de pacientes, pelo menos, que não vão atrás desse tratamento, seja por desconhecimento, por insegurança, e ainda seja porque dentro de uma consulta talvez não caiba esse tempo, porque o paciente vai ter muitas dúvidas, mas naquele momento, o médico do sono ou o médico de atenção primária que está ali vendo esse paciente também, era a referência dele e a pessoa que ele escuta para ir buscar esse tratamento. Eu acho que quando a gente extrapola questões geográficas, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, a gente já sabe que há indivíduos que têm o diagnóstico de apneia e se perdem nesse caminho, ao sair da consulta do médico até buscar a terapia. E nós temos aqui diversas clínicas, diversos serviços para adaptação de CPAP, segmento desse paciente. Agora você vai para outros estados em que isso não é tão fácil, esse problema ele escalona, ele fica muito maior. Uhum. E boa parte disso, não vou totalizar a culpa, mas é realmente sobre a informação inicial. Então, nós precisamos conversar com o nosso paciente, porque o nosso paciente, ele nunca ouviu falar de CPAP e quando ele ouve de uma forma negativa. Então, equipamento difícil, faz barulho, vou ter dificuldades. Meu vizinho usou e não deu certo. Exato, abandonou. Às vezes ele vai dizer, eu não vou investir tempo e dinheiro em algo que eu já sei que não vai me ajudar. E sendo que o parâmetro de sono dele é um sono de má qualidade, mas que ele não entende o quanto que tratar vai melhorar. Então nós precisamos explicar tudo isso. Eu gosto, por exemplo, de pegar a polissonografia e quando esse paciente desatura muito, eu mostro essa curva de oximetria. Eu digo, olha, eu gostaria que ela fosse assim, olha como ela está. Quando você dorme, você tem quedas importantes na oxigenação do sangue. E isso sobrecarrega o coração, traz alterações para o cérebro. Então, quando a gente usa esses órgãos que para o paciente, eles são muito emblemáticos, né? Ele acaba entendendo, nossa, doutora, eu realmente preciso cuidar disso. Eu digo, olha, a boa notícia é que tem tratamento. Então, vamos cuidar para você ter melhor qualidade de vida e viver longa. Uhum. E vida longa também. Então, essa conversa inicial, ela é base para todo outro tratamento. Se eu só coloco encaminhamento para o CPAP, esse próprio paciente, ele entende que aquilo é opcional. Se nem o médico está conversando comigo Exato. com tanta clareza, pode ser que não precise, né? E aí diminui muito a chance dessa jornada que a gente precisa conduzir esse paciente. Então, lembrando que não é só indicar, mas é orientar. E aí esse paciente já tem o segundo desafio dele buscar um profissional que vai fazer essa adaptação e a manutenção do uso dessa terapia, que também nós, médicos, precisamos estar próximos no acompanhamento disso tudo. Então, enxergar o processo global, ele é desafiador, né? E a gente precisa realmente trazer essas informações. Então, olha, diagnosticar é um passo, tratar é um segundo passo. Então, tudo isso precisa estar bem alinhado. Uma pesquisa interna que a ResMed fez com inúmeros usuários, né, do Brasil e no México, identificou que as informações que vêm do consultório, ela muda
completamente a receptividade sobre o diagnóstico e a condução do tratamento, né? Então a informação é muito mais preciosa do que a indústria, do que quem está vendendo ali na ponta, né? Então, porque é muito complexo, né? Hoje é tudo a rede social, então o cara pega uma informação no consultório, na hora que ele sai, a primeira coisa que ele coloca no Google é CPAP, e quando ele vê aquela foto, ele assusta, né? Então ou ele abandona, inclusive o médico, eu não vou voltar aqui porque eu não vou usar. Ou ele não chega no ponto onde vai experimentar, né, uma adaptação de uma máscara, um equipamento adequado, né? E eu tenho falado que as barreiras, elas mudaram muito, né? Hoje em dia os equipamentos são mais silenciosos, são menores, tem máscaras muito mais confortáveis, que ajustam ao rosto de cada indivíduo com a sua personalidade, né, com a sua característica. Então mudou muito, né? O tratamento hoje ele é muito mais fácil do que alguns anos atrás, e a informação tem que vir do consultório mesmo, né? Para quebrar esse preconceito que já sai dali com o indivíduo, né? Perfeito, né? E hoje com o diagnóstico em casa também, que é uma tendência, né? Então o próprio paciente, ele virou o protagonista disso tudo, né? Porque quando ele tem uma indicação correta do método domiciliar, então ele leva o equipamento, ele faz uso, entrega de volta, e aí depois vem a titulação em domicílio, que também hoje é uma realidade com o telemonitoramento, permitindo que a gente faça esse processo de forma particularizada, segura e de uma forma também muito mais precisa, porque nós temos a variabilidade noite a noite. Uhum. Então isso é muito importante. E algo também que particularmente me chama a atenção nos métodos domiciliares é a gente poder fazer o exame no ambiente do paciente. Isso é fundamental, né? Porque às vezes a gente sabe que a altura do travesseiro pode fazer diferença, a posição que esse paciente vai dormir. Então, quando eu tenho múltiplos equipamentos, e já tem estudos muito claros sobre isso, de realmente interferir na posição que o paciente vai dormir, ele ficando mais tempo na posição de barriga para cima, que a gente chama de posição supina, favorecendo a ocorrência dos eventos respiratórios. Mas em casa, a gente está mais próximo da realidade. Uhum. E também um método que seja fácil da gente fazer e também até em determinadas situações, se eu julgar necessário, fazer 2 noites, se for o caso. A gente diminuir essa variabilidade. Então, hoje eu acho que a medicina do sono ela está passando por uma revolução tecnológica. E eu acho que as pessoas ainda ficam discutindo sobre usar ou não um método já validado em casa, e nós estamos caminhando para dispositivos cada vez menos invasivos, cada vez menores. Então, essa discussão ela já não é mais válida em outros contextos sociais. Uhum. A gente já não tem mais como optar por usar ou não, a gente já tem que saber quando usar. Perfeito. E um método validado ele está para isso, para resolver uma questão de saúde pública. Eu acho que essa é a grande questão. Nesse ponto é até mudar o nosso valor, né? De exigir o cenário ideal e perfeito para quanto tempo esse paciente está na fila esperando e eu posso evitar o desenvolvimento de alguma doença aí a longo prazo associado à apneia do sono, né, George? A gente vai estar falando aqui no nosso podcast com um profissional de saúde, mas especialistas e não especialistas. Então, eu queria que você trouxesse para a gente essa revolução do tipo 3, da poligrafia tipo 3. Ela é positiva? Ou ela é um inimigo, ela está vindo como uma coisa negativa e sendo usada de maneira errônea? Como é que a gente pode trazer isso? E mais importante, quando que a gente indica o tipo 3? Perfeito. Então, como eu falei para vocês, né, o tipo 3 ele é uma realidade em muitos centros já. Havia uma certa resistência, né, exatamente muito da nossa formação e do nosso contato só com a tipo 1. Uhum. Então, com a mudança na pandemia, que muitos laboratórios do sono fecharam, então muitos profissionais se sensibilizaram mais em experimentar, né, e se permitir utilizar na sua prática clínica. Então, de uma forma geral, para ser claro para todo mundo que está nos ouvindo, aquele paciente que tem um risco para a apneia num grau moderado acentuado, ele se beneficia bem da tecnologia, né? Então, é um dispositivo que, claro, como toda tecnologia, ela vai ter suas indicações, e a gente não está ou santificando ou demonizando determinada tecnologia, né? Então, o tipo 1 tem o seu papel, o tipo 2, que é muito parecido com o tipo 1, também tem o seu papel, e o tipo 3, ele vem dentro desse contexto exatamente para sanar uma questão que é social, que são quase 50 milhões de pessoas com apneia do sono, sendo 25 milhões com a forma moderada ou grave da doença. Então, é um dispositivo que, para os pacientes em que nós, depois de uma história clínica, identificamos o risco para a apneia do sono,
é algo que diminui o tempo de espera desse paciente, né? Então, o profissional, ele vai analisar ele vai ter a oportunidade de analisar a curva de fluxo, a dessaturação desse paciente, ele vai poder ter ali um método que vai responder todas as questões que eles têm sobre a apneia do sono. Então, é algo, como eu falei para vocês, que eu já fui formado dentro desse contexto. Com relação a isso, por exemplo, hoje no INCOR, a minha função como médico do sono, lá contratado na instituição, eu sou responsável pelos métodos tipo 3, e nós fazemos 10 exames por dia. Porque nós entendemos que existe uma demanda de pacientes que o método se encaixa muito bem, com muita segurança, né? Eu acho que esse é um ponto importante, respondendo a essa dúvida: tem apneia do sono e qual o grau? Então, desde que bem avaliado, esse paciente que já tem uma comorbidade com relação à apneia do sono, esse paciente que tem ali ronca, fadiga, sonolência, é um risco aumentado mesmo, aplica um questionário, né? Aplica um Berlim, faz uma escala de sonolência de Epworth para te ajudar a guiar isso, falando principalmente para quem não é tão habituado numa consulta de medicina do sono, você já vai ter indicativos para utilizar esse método e, consequentemente, você vai mudar a realidade da sua cidade, né? Hoje, nós recebemos profissionais de todo o país para fazer estágios lá no INCOR, no nosso laboratório do sono, e eles já são, desde o primeiro dia, né, orientados sobre esses novos métodos, a utilizar isso na prática clínica. E todos eles, quando saem, começam a utilizar no seu consultório, porque a gente relaciona a medicina do sono ao laboratório do sono. Mas medicina do sono, ele é o guarda-chuva. O laboratório, ele está dentro desse guarda-chuva, é um capítulo desse livro, né? E nós podemos fazer diagnóstico também fora do laboratório do sono, com ou sem o laboratório do sono, respeitando a realidade local e dando uma resposta que a sociedade precisa em termos de saúde pública. Essa informação é muito importante, né? Então, o profissional de saúde que está assistindo, ele precisa entender exatamente isso. O diagnóstico simplificado, ele não é substitutivo, né? Mas ele está ali para complementar, para ajudar a gente nessa grande causa, né? De tratar esse grande problema de saúde pública mundial, que é a alteração do sono, o distúrbio do sono, né? Para ajudar a gente a identificar precocemente esse paciente e o quanto antes encaminhar esse paciente para um tratamento, né? Jorge, e eu acho que tem mais um ponto também, que como fisioterapeuta do sono eu via muito no CPAP. Muitos pacientes meus, Sofia, eu vou passar no meu médico, você me dá um relatório para eu levar? E o paciente voltava frustrado, porque nem abriram um envelope, por exemplo, para ver o exame. E muitas vezes pela dificuldade da interpretação dos dados que estão ali. E isso eu também vejo com a polissonografia e com a poligrafia. E eu não estou falando da pessoa ler o exame dos dados brutos, ali, laudar o exame. É interpretar o relatório quando é levado para ele. Provavelmente, principalmente é mais comum no não especialista. Como é que a gente pode superar essa barreira para tornar isso mais acessível? Puxa, isso é uma das coisas que mais me motiva na área do sono, é tentar mudar essa realidade, né? E uma comparação que eu faço é que, por exemplo, se fosse uma cirurgia que o otorrino faça, vou dar um exemplo, ou outro profissional, eu não pego simplesmente o laudo do radiologista e vou dar uma conduta cirúrgica pelo que o radiologista descreveu. Eu vou usar o filme e avaliar. Então eu costumo fazer essa correlação porque lá na última folha tem lá os dados, né, com toda a caracterização do que foi aquela noite de sono. Então tem a curva de oximetria, tem a posição, tem todos os eventos descritos, se tem apneia, se tem hipopneia, e ali é como se fosse essa tomografia do sono, fazendo uma comparação. E é ali que vai me mostrar todos os dados, né? Então eu vou conseguir suspeitar se esse paciente tem uma apneia posicional, em que momentos que ele desatura mais, e vou conseguir determinar uma conduta. Então, para nós médicos, infelizmente, esse conhecimento sobre a interpretação clínica do laudo, e não necessariamente dos dados brutos, né, infelizmente nos falta na educação médica, né, e é algo que estamos trabalhando para trazer mais isso. Hoje eu vejo nos congressos muitas aulas nesse sentido, congressos que não são específicos para sono. Polissonografia, o que eu preciso saber, como interpretar, porque isso são os passos iniciais para a gente poder ter segurança na hora de determinar a nossa terapia e entendendo que nem toda apneia é igual. Perfeito. E para a gente aprender isso, nós precisamos extrair o máximo de informação
informação. E quando nós temos um relatório do exame tipo 3, quem teve a oportunidade de avaliar, é um exame que nos traz informações muito seguras, pensando nesse contexto da apneia do sono, principalmente dos pacientes que dessaturam de forma acentuada. Então, é um desafio. É um desafio, mas que a gente vê realmente que a própria indústria também tem promovido cada vez mais eventos para discutir laudos, para poder manifestar todas as alterações que estão ali descritas e trazer segurança para esse profissional que está recebendo esse relatório. Para o especialista, então, isso é uma oportunidade, porque eu consigo referenciar os pacientes do não especialista, que entendeu um exame alterado e ele não necessariamente precisa conduzir o tratamento, mas ele entendeu um problema e ele encaminha para o especialista. E para o não especialista, isso não pode ser uma barreira, né? Eu consegui identificar no meu paciente um problema e agora eu vou encaminhar, vou ter essa referência contra a referência de um colega que trabalha muito bem com sono quando eu não consegui conduzir um tratamento adequado diante de um exame ali com resultado. Perfeitamente, a gente não precisa ter o domínio de todo o conhecimento, mas a gente precisa identificar quando algo não vai bem e saber direcionar esse paciente. Principalmente porque isso pode ser um determinante na conduta dele que ele não está conseguindo corrigir via medicamentosa, né? Jorge, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. O Vinícius tem uma pergunta de encerramento para você. Tenso, momento de tensão. Um momento. Na verdade, a gente aqui, quanto ResMed, né, no papel da indústria, entendendo desse grande problema que a gente discutiu aqui, né? Como é que a gente pode ajudar, né? Qual o papel da indústria em tentar buscar o diagnóstico precoce ou ajudar o profissional de saúde nessa identificação e também no tratamento, né? Então a ideia é entender de vocês o que vocês esperam da... Como profissional da saúde, a gente espera da indústria duas questões. A primeira delas é sempre trazer o melhor produto possível. Então, a gente sabe que a indústria ela tem ali pesquisas sérias envolvidas, então ela está desenvolvendo produtos, máscaras, equipamentos que possam sanar dificuldades que os pacientes tenham, né? Isso a ResMed tem feito dentro de todo um contexto mundial, realmente trazendo novas pesquisas e novos direcionamentos. Máscaras trazendo esse conforto e os equipamentos também com toda a validação e dentro de um contexto científico bem estabelecido. Mas também a indústria ela tem um outro papel que é da parte educacional, né? Então, uma proposta como essa, como um podcast, ele dimensiona mais o problema e dimensiona mais o conhecimento, né? Porque não adianta só identificar o problema, a gente precisa trazer respostas a isso tudo e também toda a parte de promoção de eventos, de oficinas, treinamentos, né? Seja para todo tipo de profissional, seja para físios, para médicos, e entender todo esse contexto realmente é o que muda a realidade. Então essas duas frentes, trazer novas tecnologias e promover conhecimento é o que realmente vai mudar a realidade do Brasil, né? E realidade mundial, porque é uma empresa mundial, e pensando realmente que o nosso paciente ele é o motivo disso tudo, a razão disso tudo, inclusive a razão desse podcast, né? Porque a gente pensa em mudar a realidade de dormir bem a vida toda. Antes de passar para a Sofia encerrar, é um grande prazer estar aqui como uma referência para nós, né, com profissional certeza, de saúde. Com certeza, se preparem para os próximos episódios, né? Sigam a gente tem no YouTube a ResMed Brasil, nas redes sociais, no Instagram, ResMed_HCP, e preparem para os novos convidados que virão em breve, porque é um projeto que está começando agora, mas que trará grandes oportunidades aqui e grandes discussões. Jorge, a gente quer agradecer muito sua presença. Eu quero que você deixe seu contato para as pessoas te encontrarem, seja nas redes sociais ou para quem quiser fazer uma parceria, não é especialista e quer indicar para um especialista aqui no Sudeste, na região de São Paulo, como as pessoas podem te encontrar. E eu quero uma mensagem final sua para quem está nos assistindo também, por favor. Poxa, fiquei muito honrado com o convite. Para quem quer me encontrar, eu acho que é mais fácil pelas redes sociais realmente. Então, meu Instagram, @Dr. George Pinheiro, tá? E lá vocês têm os contatos, podem mandar direct que a gente vai estar respondendo. E de mensagem final, eu queria deixar para todo mundo que dormir não é uma opção, é uma necessidade. E dormir bem é possível sim, desde que você entenda o que você tem e tem todos os tratamentos aí à disposição. A gente só precisa realmente de uma avaliação médica, de um diagnóstico para a gente proporcionar qualidade de vida e uma vida longa. Perfeito, obrigada e até o próximo episódio.